Então, para a gente entender o processo de ocupação da cidade de São Paulo, nós temos que entender o processo de transformação radical, reterritorialização do país, do Brasil, que nos anos 60 ainda era majoritariamente rural e passa a ser majoritariamente urbano em um curtíssimo espaço de tempo, e isso pode seguir. Não foi apenas um movimento do campo para a cidade, mas foi um movimento de concentração em poucos pontos do território, em poucas cidades, né? Com essas cidades, a gente está aqui no mapa da densidade populacional brasileira, nessa escala, então a gente vê a densidade no litoral, né? Esse eixo do litoral, mas particularmente pode seguir nas regiões metropolitanas, nas grandes regiões metropolitanas, que concentraram, sobretudo a partir, dependendo de cada uma, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, as grandes oportunidades de desenvolvimento econômico, os empregos, as perspectivas de desenvolvimento humano também, as opções de saúde, de educação do país, para não falar de outros temas, de cultura, etc., concentradas também nesses poucos pontos do território, e aí elas vão drenando, né, uma população que é uma população majoritariamente de baixa renda, majoritariamente, portanto, pobre, e que vai para as cidades e vai, a partir dali, começar a se transformar no grande exército de reserva de mão de obra desses lugares, desses pontos concentrados, e numa massa muito grande, num tempo muito pequeno. Quer dizer, em 40 anos você tem essa mudança bastante radical. E é importante colocar isso, e a gente colocar São Paulo nesse contexto também, né? Pode seguir. São Paulo, esse primeiro mapa é um mapa de 1890 da cidade. Pelo jeito ele não está andando no automático, mas vai, pode seguir. Volta. Agora ele andou. 1890, essa mancha vermelha é a mancha urbana da cidade de 1890. São Paulo, em 1800, no século XIX, né, no século XIX, era uma cidade, era uma aldeia, uma cidade completamente insignificante, muito menos importante do que Rio de Janeiro, muito menos importante do que outras cidades do Brasil. Ali em cima é o Rio Tietê, ainda com seus meandros, ainda quando ele era um rio, antes dele ter virado um canal de esgoto, e não dá para aparecer nem o Pinheiros, que está aqui para a esquerda, descendo, porque a cidade é muito mais, ocupa um espaço muito menor. Alguém perguntou alguma coisa? Não, pode seguir. Então, agora a gente tentando colocar no mapa da escala de hoje, a região metropolitana e o município. O município é esse cachorrinho, né? Estão vendo o cachorrinho? Focinho, orelhas, o município de São Paulo, tá? E em volta, o perímetro externo é a região metropolitana. O interno, o cachorrinho, é o município de São Paulo, que evidentemente nada disso existia em 1905. A mancha urbana é aquela manchinha verde, pequenininha, que é a cidade em 1900. É aquilo que a cidade ocupava. Era uma cidade efetivamente compacta, uma cidade que estava estruturada em torno, e que começou a crescer e se expandir em torno das linhas de estrada de ferro que estão aí desenhadas nesse mapa. A estrada de ferro, né, Santos-Jundiaí, que vai em direção ao litoral, ao porto, atravessando aí a região sudeste e indo em direção ao interior. E no sentido leste-oeste, né, antiga central do Brasil, a ligação com a capital, Rio de Janeiro, com o norte do país. Então, São Paulo vai se constituir como nódulo, como ponto, como ponto de conexão e de expansão, a partir da existência desse lugar em cima do Planalto, na confluência dessas estradas de ferro, e vai ganhar um enorme impulso de crescimento com a expansão cafeeira
no interior do estado, que já estava vindo do Vale do Paraíba. Então, é na esteira do capital excedente do café e na confluência de ferrovias que São Paulo vai começar a ganhar esse impulso. E ela também, isso já, para a gente começar a dialogar com um modo de organização do espaço. A cidade de 1900 é uma cidade dos trilhos. Ela, até 1930 é a cidade dos trilhos, porque ela é para fora os trens e em torno das estações de trem, como Barra Funda, Lapa, Brás, Moca, Ipiranga, vão nascendo os bairros operários, né, em torno dessas estações. Então são as primeiras expansões, as fábricas, os bairros operários, e dentro internamente da cidade a circulação se dá pelo bonde, né? E naquele momento existe uma companhia privada de bondes, que era a Light, que fazia todo o serviço de bonde da capital, e que basicamente, para vocês terem uma ideia, a cidade era super densa. Ela tinha 110 habitantes por hectare. Hectare é como uma quadra, né? Uma quadra urbana. Para vocês terem uma ideia, 110 habitantes por hectare. Hoje a cidade tem 80 habitantes por hectare. Nos anos 60, 70, a cidade já teve 30 habitantes por hectare. Então o que eu vou mostrar para vocês é como ela se espalhou, como ela era compacta, densa, e aí entrou num modelo totalmente diferente, que é um modelo de expansão horizontal ilimitada e baixíssima densidade. Alguém vai falar, mas não tem um monte de prédio? Vamos discutir isso já já. Então, essa cidade, que é a cidade compacta, vai se expandindo ao longo das linhas de trem. Isso é em 1930. Em 1930 vai acontecer a primeira grande virada na construção da política urbana e a história da ocupação do território. Por quê? Vocês já vão ver aqui, ali desenhada, paralela à linha de trem que vai para o litoral, a Via Anchieta, a rodovia. Então, em 1930, tem os primeiros impulsos de implantação de um transporte e uma mobilidade sobre pneus. Até então, toda a mobilidade de carga de pessoas era uma mobilidade sobre trilhos, né? O trem e o bonde. Então, em 30, nós vamos aparece a rodovia, mas aparece outra coisa também importante nesse mapa de 30, que são essas duas empresas aí embaixo, a Billings e a Guarapiranga. Por que é importante isso? Porque exatamente em 30 é o momento que a Light, que era concessionária dos bondes, ela também ganha a possibilidade da concessão do Rio Pinheiros, inverte o curso do Rio Pinheiros, né, que ia, o Rio Pinheiros nascia, né, na Serra do Mari, em direção ao Tietê, se juntar com o Tietê lá em cima, no Cebolão, né? Imagina, aquilo era um lugar onde entravam esses dois rios. E que, mudando o curso do Pinheiros, para quê? Para fazer duas grandes represas bem em cima da serra, para poder fazer a usina em Ribordem, para gerar energia para a industrialização de São Paulo, porque ela tem a concessão de energia também. E ela para de investir no bonde, porque ela está interessada em investir na energia, porque São Paulo naquele momento está se industrializando e está demandando energia. Então a Light vai oferecer essa energia, larga o bonde, o serviço de bonde começa a piorar. E aí o que começa a acontecer? Sem bonde começa a entrar, qualquer semelhança não é coincidência, ônibus clandestinos montados, na verdade, em cima de carroceria de caminhão. Caminhão adaptado, fazendo serviço de transporte paralelo, clandestino, né? Para poder atender quem não estava sendo atendido pelo bonde. Então você começa a entrar o ônibus dessa forma, paralelo, né? E ao mesmo tempo a cidade vai, nesse momento, fazer uma nova opção. Pode seguir. Isso é o plano de avenidas
de Prestes Maia. Nos anos 30 tem um debate na cidade. A Light, que já estava mal com a população, que a população estava na rua, também qualquer coincidência, qualquer semelhança, dizendo abaixo a Light, queremos transporte público de qualidade. Isso em 1929, em 1930, na hora de renovar a concessão com a Light, a Light apresenta uma proposta de fazer metrô e ampliar a rede de bonde e ficar toda a concessão para ela dos bondes, dos ônibus, etc. E contra a proposta da Light se apresenta o Plano de Avenidas de Prestes Maia. Qual é o princípio do Plano de Avenidas de Prestes Maia? É implantar um sistema de avenidas radiais, saindo do centro em todas as direções. Isso é o esquema teórico, mas aí vocês vão ver representados, dá para ver bem claro. Radial Leste, a 9 de Julho, a 23 de Maio, a Avenida Tiradentes, todas elas são radiais que saem do centro em diferentes direções. E o modelo era o quê? Montar um esquema de avenidas radiais e pensando que se tivesse perimetrais de tanto em tanto tempo, né, cortando essas radiais, a cidade podia se espalhar indefinidamente em todas as direções. E na verdade, para quem acha que São Paulo não tem planejamento, não tem plano, ninguém pensou isso aqui, quem acha isso totalmente errado. Essa é a estruturação básica, um sistema de avenidas radiais que foi sendo implantado desde o Prestes Maia, né, em 30, depois quando o Prestes Maia foi prefeito de novo em 45, né, e depois pelo Faria Lima nos anos 60, depois pelo Maluf nos seus vários momentos aqui nessa cidade, continuando os eixos, as avenidas, né, e montando esse modelo que por sua vez pode seguir. Ele vai dialogar com uma outra questão, uma outra transformação. Eu estou indo bem devagar nessa parte porque essa entende, né, onde é que esse modelo foi dar, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o colapso desse modelo, né? O colapso total desse modelo. Mas é este modelo. Ele vai se articular com outro modelo no campo da habitação, que é também, sobretudo a partir dos anos 40, a habitação popular, a habitação operária, a habitação dos pobres na cidade, naquele momento, que eram majoritariamente ou os ex-escravos libertos ou os imigrantes estrangeiros europeus, eram vilas de casas ou cortiços, cômodos alugados, tudo de aluguel, era majoritariamente de aluguel. Essa era o modelo de habitação. E esse modelo, a partir dos anos 40, que é também o modelo em que vai se estabelecer o salário mínimo, a jornada de 8 horas, se vai regular o salário, passou a ser um modelo da autoconstrução da casa própria num loteamento na periferia da cidade. Isso por quê? Por que o modelo predominante de habitação passa a ser a autoconstrução da casa própria na periferia? Porque o custo da habitação nunca fez parte da definição do salário. O salário mínimo cobre a cesta básica, o transporte, a comida, mas a habitação não tem. Não faz parte desse valor. E, portanto, o trabalhador sozinho resolve o problema da moradia do seu jeito. Do seu jeito é como? Comprando, majoritariamente, um lote distante, num lugar sem nenhuma infraestrutura, um terreno qualquer, e construindo pouco a pouco, nos fins de semana, a sua casa, um cômodo, depois outro cômodo, depois um cômodo atrás, e assim progressivamente constituindo esse território da periferia. Nós vamos falar muito sobre ele, mas é esse modelo, esse plano do Prestes Maia caiu como uma luva no modelo de expansão periférica, porque é um modelo que permite que o ônibus chegue nos loteamentos distantes. O ônibus chega lá, não precisa ter mais nada, não precisa ter água, não precisa ter luz, não precisa ter escola, não precisa ter nada, precisa ter o ônibus que vai levar a pessoa para trabalhar no cotidiano. E o resto
se vira. Vai construindo sua casa, vai se organizando, vai fazendo. Então, esse modelo é um modelo que foi responsável por uma expansão da cidade horizontal a partir daí, muito grande. Aí nós já temos 54 rodovias, pode seguir, e aí a gente vai vendo como essa mancha urbana vai se expandindo e vai, inclusive, ultrapassando as fronteiras de São Paulo, chegando nas fronteiras de outros municípios, né? Então é a metropolização, isso é um pouco a mancha urbana, né? Como é que ela vai evoluindo, pode seguir, mas ela vai se expandindo a partir, sobretudo, de um padrão de precariedade habitacional, que não é só a precariedade da casa, é a precariedade do bairro, da cidade, ou seja, é um modelo de expansão sem cidade, com assentamentos precários. Então, os amarelinhos são loteamentos, né, irregulares e clandestinos na cidade, o vermelho no centro são os cortiços e o laranja são as favelas. Pode seguir? Aqui também a gente tem uma imagem do índice de vulnerabilidade social do IBGE. Então, os azuis são menor vulnerabilidade e os vermelhos e vermelhos mais escuros maior vulnerabilidade. Então também já começa a configurar um território aonde, à medida que você vai chegando nas periferias e nas franjas, vai aumentando a vulnerabilidade e vai aumentando a precariedade. Pode seguir? Bom, e aí temos várias imagens do que é essa periferia autoproduzida. Então, diferenciando claramente o que é periferia, loteamentos irregulares, que é esse tecido, e o que é favela, que é a ocupação de terreno público ou privado, né? A periferia, que é a marca muito mais de São Paulo e do seu território, é terreno comprado de um loteador que não fez cidade antes de vender o terreno. Pegou o terreno dele, dividiu, fracionou e pronto, né? Então, é exatamente isso. O gato, né? O puxadinho de eletricidade, pode seguir? Pode ser. É a cidade puxadinho, né? A cidade que a própria população vai construindo a sua própria infraestrutura, num processo que demora anos para se consolidar. A política habitacional, desde os anos 60, e aí a gente tem nos anos 60 o BNH, que começa a ser ativo na cidade, inclusive São Paulo nos anos 70, ela reforçou esse lugar precário dos pobres na medida que ela construiu grandes conjuntos habitacionais sem nenhuma urbanidade, unicamente residenciais, lá nessas periferias, também abrindo frentes de expansão. Então você vai ver, pode seguir, que pena que essas imagens, né, os conjuntos, os vários conjuntos habitacionais produzidos, né, nos anos 60, pode ir para o próximo mapa, de modo que a gente começa aqui, isso aqui é a situação atual, né, da renda por setor. Quanto mais escuro, maior é a renda. Então, a gente tem um pedaço de São Paulo, que é o centro-sudoeste de São Paulo, que está se expandindo na direção da Zona Sul, como de alta renda, né? E à medida que você vai para as periferias, uma renda menor, embora aqui, nessa imagem, que é uma imagem atual, ela já reflete também um fenômeno que eu vou falar muito mais para frente, que é a construção de condomínios fechados de alta renda na periferia. Aí ele vai aparecer no Arujá, aparece Alphaville. Mas o importante a reter aqui é essa ideia, nessa famosa foto do Tuca Renes de Paraisópolis, do Morumbi com Paraisópolis, vai mostrar a ideia do modelo dual. Nós começamos contando da periferia, mas a gente, que é a maior parte do tecido urbano da cidade de São Paulo, mas é importante a gente dizer que isso a marca da cidade é a dualidade. De um lado, um mercado formal regular de classe média e alta,
e de outro, essa cidade autoproduzida que vai se reproduzindo ad infinitum, né? Pode seguir? E na evolução do crescimento de São Paulo, aqui a gente tem nos anos 80, 90 e 2000. Então, a mancha azul nos anos 80, que é a área melhor infraestruturada, com os equipamentos, com os serviços, com a urbanidade, com a maior renda, perde população nos anos 80, que é toda a área azul, perde população nos anos 90, vai esvaziando, e a área de expansão periférica precária é a área que cresce, que tem as maiores taxas de crescimento. No último mapinha, só para não deixar barato isso, o último mapinha a gente começa a ver uma área amarela no centro, como um recomeço de crescimento de população no centro da cidade de São Paulo, que já aparece nesses dados do censo. Pode seguir? Bom, aqui a gente tem uma imagem da densidade de empregos. O próximo está até melhor, que está muito escuro. Esse está muito claro, dentro do município, onde estão os empregos. Então, quanto mais escuro, maior é a densidade de empregos, ou seja, empregos por hectare, empregos por território. Então, esse é o perfeito contraponto do mapa anterior. Pode seguir? Por quê? Porque onde tem gente não tem emprego, onde tem emprego não tem gente, basicamente. Então, todo dia você tem que pegar a volta, né? Volta um minuto. Isso é só a representação de todas as viagens que saem num dia de Cidade Tiradentes. Primeiro, só sai. Isso é de manhã, Só sai de Cidade Tiradentes para outros lugares que são as fontes de emprego na cidade, né? E que implica no deslocamento de milhares de pessoas, um deslocamento pendular, né? Periferia-centro, dentro de um sistema de circulação radial que passa pelo centro também, sem conexões transversais, né? Então a gente começa a entender por que, né? Eu cheguei atrasada meia hora. Vamos lá. E estando muito perto daqui. Então isso já são imagens dos anos 70, que pena que tá tão claras, né? Tão escuras, quer dizer, mostrando que já desde os anos 70, e isso é bem importante a gente dizer, transporte, a mobilidade das classes médias, e principalmente a partir dos anos 70, 80, é a mobilidade do automóvel. E são os trabalhadores e a baixa renda que se move de trem, de ônibus e de transporte coletivo. Portanto, o transporte coletivo sempre foi coisa de pobre, e por ser coisa de pobre, sempre foi de quinta. Absolutamente não confortável, não eficiente, não pensando na qualidade e no conforto de quem se desloca historicamente. Mas o que a gente tinha nos anos 70 e 80, que a política urbana investia numa rede de circulação para os automóveis, majoritariamente, enquanto o transporte coletivo, que era o modo de transporte da maior parte da população, sempre foi absolutamente negligenciado do ponto de vista da política urbana, uma fonte de enriquecimento enorme das concessionárias de ônibus. Vocês terem uma ideia, um dos exploradores do transporte coletivo de São Paulo, já desde os anos 50, era o senhor Constantino, que com a grana que ele ganhou explorando um serviço que ele forneceu, um serviço de quinta, e ganhou milhões, montou a Gol, a empresa aérea, né? Com os recursos que ele tirou do sistema de transporte público da cidade de São Paulo. Pode seguir. E aí nós vamos ter uma outra questão, que é o processo de impermeabilização da cidade, o agravamento da situação das enchentes em momentos de chuva, né? Isso é uma outra das questões, com a perversidade de que, na verdade, todo o nosso sistema
sistema de circulação está implantado, quase todo ele, em cima dos rios, ou paralelo ao rio, ou colocando o rio dentro de um tubo, um canal, e tampando e fazendo o sistema de circulação ir por cima, sendo que esse canal não segura mais a vazão do rio, então ele explode. E aí, quando ele explode, que é tipicamente o que acontece, por exemplo, no Anhangabaú, né? O rio está lá embaixo, né? Só que quando ele enche e sai boiando todo o sistema de circulação da cidade de São Paulo, que está nessas avenidas. A Avenida do Estado, né? O rio está lá, coitadinho do tamanho da UTI, está ali, né? Dentro de uma galeria que não consegue mais contê-lo, né? Em função do enorme volume de águas que se acumula nas baixadas. Então a gente tem, isso agrava, aqui estão todas as avenidas de fundo de vale, as principais avenidas são avenidas de fundos de vale, portanto, aonde circulam esses rios. Pode seguir. Eu coloquei introduzi essa imagem porque eu acho muito importante a gente saber que a partir do final dos anos 70, 80, essa periferia, esses assentamentos precários dali começou a surgir, nós estamos em plena ditadura, um movimento importante pelo direito à cidade, pelo reconhecimento, pela melhoria da qualidade de infraestrutura, que inclusive, pode seguir, pode ir indo, levou à Constituição essas ideias, né? Introduziu, pode seguir, na Constituição o direito, né? Volta. O direito às infraestruturas, o direito à consolidação desses bairros, o direito das pessoas, mesmo morando em loteamentos irregulares, de ter acesso à escola, de ter a água, ter a luz, etc. E isso tudo acabou sendo inscrito na Constituição como direitos, mas a Constituição é de 88. Isso implica um enorme investimento do Estado, né, na direção da consolidação dessas periferias e da melhoria das condições dessa população nessas periferias e favelas. Entretanto, é exatamente no momento em que a Constituição reconhece isso e anuncia isso que, aí nós estamos entrando nos anos 90, no Brasil, entra com tudo no Brasil, o neoliberalismo, as políticas de ajuste fiscal, as reformas macroeconômicas. Aí nós estamos falando, né, de Collor, nós estamos falando de Fernando Henrique, que introduzem as políticas de ajuste estrutural no âmbito da globalização, redução do protecionismo, também vai implicar, dentro dessas mesmas políticas, a abertura dos mercados brasileiros para o exterior. Dá para a gente desenvolver muito mais quais são as questões que entram fortes no neoliberalismo, mas dá para a gente falar do impacto delas na cidade, porque a gente vai começar a viver uma desindustrialização. As indústrias fechando, os empregos diminuindo, um processo de recessão econômica. Então, aquela cidade que se construía na precariedade, mas que oferecia uma perspectiva de crescimento econômico e humano para esses migrantes, né? E não era só uma perspectiva, era uma realidade, porque se você vai ver os filhos dos migrantes, né, que se instalaram nessas periferias e que estudaram só até o primário, estudaram até o ensino médio, conseguiram, né, se estabelecer de uma outra forma. Então, isso era uma coisa muito mais concreta. Pode seguir. A partir do impacto das reformas neoliberais numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro se ferrou, assim, total, né? Acabaram interrompendo essas trajetórias, implicando um desemprego maior, mas também implicando, para aqui, uma subutilização de espaços, que eram antigos espaços industriais, antigos espaços de emprego, que nesse processo de reestruturação produtiva foram perdendo a sua função.
Pode seguir. E ficaram vazios e subutilizados, né? Nós estamos falando dos anos 90, pode seguir. Pode seguir. E ao mesmo tempo em que essa periferia foi se consolidando na base do contas-gotas, né? Muito mediada pelo sistema político, nós estamos falando de democracia, nós estamos falando pós-88, nós estamos falando de voto universal, partido livre, nós estamos falando que a consolidação da periferia virou a grande moeda eleitoral dos governos, na medida em que o que a gente tem nas periferias e nas favelas do país é uma situação de ambiguidade em relação à sua pertinência à cidade, ou seja, as favelas vão ficar, vão ser para sempre ou são transitórias? As favelas são uma ocupação irregular, os loteamentos são ocupação irregular, não são de acordo com a lei, mas eles vão continuar existindo ou vão sair dali? Então, essa ambiguidade permitiu que esses investimentos na consolidação, em vez de serem vividos como direitos, foram muito vividos como favores. É ilegal a favela, mas eu não vou botar todos os favelados na cadeia. De vez em quando eu venho e trago a água ou a luz, mas eu troco isso pelo voto. E eu fiz isso porque eu quis. Mas é legal. Mas é legal, mas pode. Mas pode se eu deixar. Se eu não deixar, não pode. Então, eu quis colocar isso porque eu acho que isso é muito importante também na equação política para a gente entender, né? Como vai se consolidando esse espaço na base do conta-gotas, nunca eliminando totalmente a precariedade, né? Sempre, né? Um pouquinho, e mantendo de alguma forma uma base política popular para os governos, né? Nos governos, sem, no entanto, mudar o modelo excludente de política que não oferece um lugar adequado para a maioria da população e uma urbanidade adequada para a maioria da população e concentra, pode seguir, só um minutinho, essas qualidades num espaço muito restrito da cidade. Aqui a gente tem os conjuntos, vocês estão vendo as bolinhas dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida, que mais uma vez reiteram o padrão periférico e o lugar dos grandes conjuntos habitacionais, apesar das nossas áreas vazias e subutilizadas no centro, apesar da enorme quantidade de prédios e galpões vazios e abandonados, que podem evidentemente virar moradia, por que não? Por que não? Lugar de pobre é fora da cidade ou fora da urbanidade. É um pouco esse modelo que a gente não rompeu, não desestruturou. E volta, uma das consequências, pulou. Ele aqui nessa hora ele enlouquece, sempre pula. Vai. O contraponto disso, nos anos 90 e entrando já nos anos 2000, é a frente de expansão da zona do agrião, né? O que é a zona do agrião? É a área que concentra as qualidades, a renda, etc. na cidade, que o centro-sudoeste, que começa, né, do centro, vai na direção da Paulista para os Jardins, dos Jardins para Faria Lima, numa migração da centralidade de classe média naquela direção e que constitui agora um novo território ali junto ao Marginal de Pinheiros, Berrini, Água Espraiada, totalmente conduzido por uma política urbana. Ou seja, é uma política urbana da cidade que investe na construção deste território corporativo, né, que agora se expande na direção da Zona Sul. Então nós vamos olhar um pouquinho para isso. Pode seguir? Pode seguir? E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver os perímetros em roxinho. Esse mapa é muito legal, porque ele é um mapa da renda média. Quanto mais escura, maior é a renda, embaixo, né? E em cima estão desenhadas
as operações urbanas, Operação Faria Lima, Operação Águas Espraiadas, que foram grandes projetos urbanos conduzidos pelo poder público, exatamente aonde já tinha maior renda, exatamente aonde já tinha maior dinâmica, exatamente aonde já tinha maior qualidade. E dando corda para esse mercado nesse ponto, né? Pode seguir? E o impacto, né, que foi muito grande dos anos 90, da desindustrialização, do desemprego, da desestruturação das redes, que é o tema da violência na cidade de São Paulo. Por que eu trago o tema da violência? Porque ele tem um enorme impacto sobre o espaço, é isso que eu queria dizer, porque foi a partir do impacto da violência, sobretudo da cidade, que o mercado imobiliário lança o seu produto como resposta, que são os enclaves, ou seja, os lugares fechados, protegidos. Em vez de rua comercial, shopping center. Em vez do bairro, o condomínio. Em vez, e aí a gente pode continuar a lista, são os enclaves fortificados, fechados, se retirando do espaço público da cidade, se retirando do contato com a vida urbana, né? Abandonando as ruas, né? E dizendo, não importa, desde que a única coisa importante é que eu consiga acessar de carro, né, esse shopping, esse condomínio, o resto não me interessa, e eu me desloco dentro do carro de um enclave para outro. É esse o modelo da cidade que começa a se constituir no final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse tipo de coisa, pode seguir, né, o simulacro de rua dentro do shopping, pode seguir os condomínios, inclusive esse novo produto que é o condomínio fora da cidade, nas estradas, ampliando essa escala da segregação e o efeito disso, né, desses próprios condomínios, né, que ficaram todos presos na Castelo Branco. Bem feito. Pode seguir. E todo esse modelo de trazer todas as áreas de lazer, de convivência para dentro, né, do condomínio, mais uma vez reafirmando que a cidade não tem dimensão pública, que as áreas de lazer não são públicas, que as áreas culturais não são, porque é tudo dentro, é só exclusivo, é para poucos, e o resto que se dane, pode abandonar a cidade. E é um pouco esse movimento que as elites da cidade fizeram diante de uma crise urbana que a cidade realmente viveu, né, nos anos 90. Se retiraram, construíram seu espaço, seu enclave fortificado, se protegeram e abandonaram o resto. Basicamente, essa foi a política. Mas isso também foi construindo, né, o espaço do confinamento, porque o espaço do confinamento, ele não está só no enclave fortificado, no condomínio, ele é a linguagem também predominante no espaço. Então, as câmaras, pode seguir, né, pode seguir, as grades, o próprio condomínio popular também é murado, né? Também tem um muro, também tem a grade, né? A presença dos arames farpados e dos fechamentos, essa falta de interface entre o público e o privado, falta de permeabilidade entre o espaço público e o espaço privado. E aí, para a gente terminar aqui nossa sequência, eu coloco aqui, agora vamos começar o comercial da Globo, a ponte, essa ponte, ela não é à toa que ela está atrás da imagem ali da Globo, porque ela é o símbolo desse território novo corporativo, dessa frente de expansão que eu mostrei para vocês, das operações urbanas, né, que vai criar esse novo território para a cidade de São Paulo. E é uma ponte que não pode passar nem ônibus, nem pedestre, nem bicicleta. É uma ponte, né? Para quem? Ponte para quem? Para quê e para quem? Então, ela se transforma numa imagem, a imagem da São Paulo do terceiro milênio, né?
É essa a imagem da São Paulo do terceiro milênio, e é se contrapondo a ela, que também usei ela para começar a falar dos movimentos que surgiram na cidade já desde o começo dos anos 2000, novos movimentos. Eu pus aqueles movimentos dos anos 70 para a gente lembrar que tem uma história da luta pelo direito à cidade, que estava lá atrás, que conquistou um monte de coisa, que chegou num limite, mas tem um outro ciclo, uma outra história, que também começa aqui com o questionamento desses projetos, com o questionamento desse modelo, já feito por uma nova geração, que nem tinha nem nascido ali nos anos 70, mas que também, vivendo na cidade, percebe a contradição da dualidade, não quer mais uma cidade do confinamento e dos enclaves, quer uma cidade do espaço público. E aí, vamos lá, a operação urbana, em vez de águas espraiadas, é casas despejadas, né? As lutas contra a remoção, a manifestação na ponte dos ciclistas e dos pedestres, pode seguir. A presença do motoqueiro ali pode seguir, ou seja, tem uma mudança aí também, porque com a compra das motos e a compra dos carros por parte dos trabalhadores, os trabalhadores também querem usar o espaço viário de circulação. E aí, né, esse espaço que era construído para 30% da cidade, de repente tem que ficar para 50%, 60% da cidade circulando, e aí começa a ter um enorme conflito, né? E aí é nesse momento que se dá o congestionamento, e o congestionamento é a grande entrada no debate público e na agenda pública sobre a questão da mobilidade. Aqui também, falando dos movimentos mais recentes, pode seguir. Aqui a luz, a resistência que teve ao projeto Nova Luz, as ocupações por parte dos movimentos de moradia, pode seguir. Os despejos, a resistência à Nova Luz, isso é uma manifestação contra a concessão urbanística Nova Luz, né, e por um outro projeto. As manifestações e a repressão, pode seguir. E aqui a história da resistência de uma favela, Jardim Edith, na beira da ponte, que lutou e resistiu para não sair dali, com muito apoio, etc., e que acabou conquistando o direito, né, de ficar lá. Essa é a história aqui, a passeata do Jardim Edith. Volta, só um momentinho. Voltou? Volta. Não, agora é para frente. Próximo. Isso. Aqui não tem nada a ver com São Paulo, eu pus aqui no meio, porque isso é um mapa das remoções que foram feitas em função da Copa Olimpíada no Rio de Janeiro. Todos aqueles pontinhos roxos ali é onde as pessoas saíram, e esses amarelos é para onde elas foram levadas. Foram retiradas da Zona Sul, né, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, e as opções de moradia para elas são todas na Zona Oeste, em Santa Cruz. Pode seguir. E a partir daí também a Copa, que acabou, por um lado, né, também exacerbando os projetos de cidade ligados às frentes de expansão do capital, financiarizado, globalizado, e que têm funcionado como uma espécie de plataforma de articulação de várias formas de resistência a esse modelo, e que culminaram também com as jornadas de junho, né? Estamos fazendo aqui aniversário de um ano, que evidentemente os movimentos não começaram em junho de 2013, mas encontraram uma enorme ressonância nesse momento, né? Aonde a repressão, pode seguir. Enfim, eu terminei com
esses com os movimentos de junho, porque me parece que uma das pautas muito importantes, uma das pautas centrais dos movimentos de junho é justamente o direito à cidade, né? É o direito ao transporte, à mobilidade, à educação, a participar da decisão de onde queremos e como queremos que seja a nossa cidade. Enfim, aí pode acender essa luz. É isso eu trouxe, enfim, como uma provocação aqui para o nosso debate. Aí, o que vocês querem levantar como questão para a gente poder desenvolver? Fala. Oi, Raquel. Como hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, eu queria só trazer para a nossa conversa a questão ambiental também, assim, que eu acho que ela perpassa em todas as questões que você trouxe, mas às vezes fica parecendo para mim que é meio feio falar dela, assim, com todas as palavras, sabe? Parece que é um frufru. Eu queria que a gente, não sei, que você pudesse articular um pouco isso, assim, né? De que, claro que a questão da mobilidade também toca na questão ambiental, né? Mas por que a gente fala pouco da questão ecológica? Por que ela fica sempre atrás do discurso e a gente não fala com todas as palavras? A gente ainda tem essa visão tão desenvolvimentista, assim, nesses discursos de luta urbana e de direito à cidade. Então, eu acho que ela tem a ver, eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que tem um problema muito complicado e eu consigo explicar pela evolução do discurso ambientalista, porque o discurso ambientalista no Brasil, pelo menos claramente no Brasil, ele é eminentemente anti-urbano, anti-cidade. Cidade atrapalha. Então é uma coisa de a não cidade. PP não pode ocupar, não pode pegar, não pode seguir. Então teve muito pouca construção de um discurso ambiental, né, do discurso ambiental urbano, do que é o ambiente urbano, do que é uma ecologia urbana, pensando na existência da cidade. Porque não dá, entendeu? Você tem que pensar como é que você faz com esse espaço. Essa é a primeira questão. A segunda questão também tem um embate pesadíssimo de uma certa hegemonia dentro do movimento ambientalista e os movimentos de moradia. Então, porque também o discurso e a narrativa ambiental no Brasil ela é muito pouco socioambiental. Então, um dos grandes embates que a gente tem para conseguir regularizar as favelas no Brasil é dizer, mas elas não podem regularizar porque elas estão em área de preservação ambiental, então tem que tirar. Então é uma beleza, porque tem que tirar as favelas que estão em áreas de preservação ambiental, mas todos os bairros consolidados da cidade, por exemplo, o Tietê, se a gente fosse pegar o Rio Tietê, as várzeas do Rio Tietê não poderiam ser ocupadas, teriam que ter uma área de preservação permanente. Uma parte da várzea do Tietê ocupada pelo mercado formal, regular. Ou vou dar até um outro exemplo, Pinheiros. A várzea do Pinheiros já vai ao Alto de Pinheiros. Vamos remover o Alto de Pinheiros? Não vamos remover o Alto de Pinheiros, mas a favela, né? Uma boa ideia. Remoção do Alto de Pinheiros, que é uma área de preservação ambiental. O Alto de Pinheiros é a várzea, inclusive alguns lugares inundam. Então, veja, tem um problema ali que tem tem a ver com a natureza do ambientalismo no Brasil. Acho que hoje isso a gente tem que superar. É claro que a equação é uma equação ambiental. Quando eu falei muito dos rios, da maneira da drenagem, tem tudo a ver com a discussão da forma de ocupação da cidade, tem tudo a ver com a questão ambiental, a matriz de mobilidade também, o transporte sobre trilhos, ele é um transporte muito mais limpo, a matriz do transporte sobre pneus, além de ser totalmente inviável, ela é muito mais poluente. Hoje, São Paulo era muito poluída, São Paulo industrial poluída,
nos anos 70 era super poluída, foi melhorando a qualidade do ar nos anos 90 e agora piorou a qualidade do ar, não em função das indústrias, mas só em função dos automóveis e caminhões. Então tem em tudo isso uma questão ambiental também muito forte. Como fica a questão agora com a gestão Haddad e todo diretor, assim, como que você tem acompanhado esse processo, desse jogo de forças entre iniciativa pública e iniciativa privada e quem está ganhando, quem está perdendo nessa história, como que anda? Tá desligado? E como que... bom, é isso, já falei. Plano diretor é sempre um embate super difícil, né, para a gente discutir, porque é uma coisa super ampla, complexa, técnica, né? Pra vocês terem uma ideia, esse plano diretor que está aí tem 310 artigos, né? Até eu começo a ler para bocejar, né? Além do mais, né, numa linguagem muito difícil, uma linguagem muito cifrada. Mas o que eu posso dizer é que, historicamente, o plano diretor define as regras de uso e ocupação do solo na cidade. Historicamente, quem definiu as regras de uso e ocupação do solo na cidade é o setor imobiliário, né? O plano diretor é um diálogo com o setor imobiliário, basicamente. O setor imobiliário quer fazer isso ou não quer? Limita ou não limita o setor imobiliário? Isso, eu diria, que começou a mudar. Começou a mudar no sentido de que, e não é neste plano diretor, é um processo, né? Isso já desde o plano diretor anterior também a gente viu crescendo o número de cidadãos, intervenções e grupos também pressionando e fazendo lobby em relação ao plano diretor de grupos ambientalistas, de bairros de classe média anti-verticalização, que sempre tiveram muita voz, de movimentos de moradia. E neste plano diretor, acho que isso ampliou ainda mais, né? A participação de movimentos de moradia na discussão do plano, exigindo uma política fundiária para habitação, a participação dos cicloativistas, de movimentos culturais, querendo discutir o modelo de cidades, que ampliou, evidentemente, muito menos do que o necessário para reverter o modelo de cidade. Então, a minha visão do que é o plano diretor hoje, ele avança em relação ao que a gente tem. Avança ao tentar propor um modelo de cidade, estruturando isso completamente novo, os eixos principais de concentração de densidade construtiva e uso ao longo dos eixos de transporte coletivo de massa. Isso é novo, né? Dando uma estrutura em torno desses eixos. Segundo, procurando fazer com que nesses lugares onde vai se fazer mais prédios e mais outros usos, não possa se fazer apartamentos gigantes. Obrigatoriamente tem uma oferta de apartamentos menores, numa tentativa de fazer com que entre mais gente ali também, não só mais área construída, porque o modelo de verticalização que nós temos aqui é um modelo que produz até hoje muita área construída, muito banheiro, muita garagem e pouca gente. Apartamentos grandes, com várias suítes, com 5 garagens, com 3 pessoas morando, com 4 pessoas morando. Então, não é um modelo de verticalização. E ainda com aquele monte de tranqueira em volta, né? Espaços zen, gourmet, pet play. Então, agora, acho que tem uma discussão nesse plano tentando mudar o modelo de verticalização, fazendo uns prédios mais densos, com comércio embaixo, aberto para via, enfim, tentando entrar nisso, que eu acho que é um avanço, primeiro avanço. O segundo avanço é que tem uma política fundiária para habitação que também avança.
tem muitas zonas especiais de interesse social, tem a cota de solidariedade. Acho que a cota de solidariedade tem uma simbologia enorme. Todo empreendimento com mais de 20.000 metros quadrados é obrigado a doar 10% do terreno para a construção de moradia popular. Se isso vai ser aprovado, acho que só voando cadeira ali dentro da Câmara, né? Que é mais ou menos o que já aconteceu na primeira votação. Foi cadeira, né? Foi o movimento de moradia ocupando o plenário que conseguiu votar. Então, eu sinto que a política fundiária avança, o modelo de verticalização avançou um pouco também, no plano, mas perguntar, o plano diretor vai reverter o modelo? Não. Mas ele é interessante porque ele aponta um começo e só está acontecendo isso porque teve uma mobilização, uma pressão de muito mais grupos, né? E hoje, enfim. Agora, o que está acontecendo na Câmara nesse momento? Diante dessa situação, os vereadores que não querem o plano não vão dizer sou contra o plano. Eles só estão fazendo tática protelatória para não votar. Então não precisa se expor ao vexame de votar contra, né? Ou dizer não quero. Simplesmente inventa uma coisa e outra para não votar, para ver se aí depois vem Copa, aí depois é eleição, aí não tem clima, e aí não vota. Então o grande perigo do plano hoje, por incrível que pareça, é não votar. Não é nem o que vai votar, é não votar, né? Então, e outra coisa, plano diretor está lá, implementar o plano diretor são outros 500 também. Ele não é imediatamente auto-aplicável. Tá? Eu queria saber se você conhece um projeto que chama Nova São Paulo, na Zona Leste. Se conhece, o que você acha dele? Não conheço. Não. Foi um projeto que o Kassab fez na gestão dele para melhorias no extremo leste, então construção de fábricas, aumento de emprego e melhoria das rotas para chegar nesses empregos na própria Zona Leste, para não ficar sendo um bairro dormitório. E teria um grande, ali próximo do estádio, iria ser construído um grande centro tecnológico com... Ah, sim. Chama Nova São Paulo. Só que disso, o que virou? Não. Itaquerão? Ia ter uma reestruturação do transporte, e daí ia ter, mas além da FATEC ia ter outras coisas, centro comercial, e não fizeram nada, né? Não foi pra frente, mas ia ter remoção de algumas favelas, algumas famílias, algumas casas para ampliação das avenidas e os parques lineares também, que eu acho que é a coisa mais... O aluguel aumentou muito lá também, né? Também foram expulsos por esse movimento... Sim, mas aí até essa remoção por causa desses parques lineares. Qual é a sua opinião sobre os parques lineares? Não, eu acho que a questão é a seguinte... Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Não dá pra gente trabalhar com essa visão do ponto de vista setorial. Eu, evidentemente, acho super legal ter muitos parques lineares na cidade de São Paulo, protegendo os rios, usando também os rios como um espaço gostoso de lazer, etc. Mas não pode simplesmente dizer vou fazer parque linear em cima de lugares onde as pessoas estão morando e não equacionar uma alternativa adequada de moradia para aquelas pessoas que estão lá. E o grande problema dos projetos de parque linear é que tem o parque, mas para onde o povo vai, como o povo vai, não tem. Então dão o que se chama cheque despejo. Dá umas 5 mil reais aqui, 6 mil reais, tá? Tchau, tá? Com 5 mil, 6 mil reais, onde você vai pôr, onde você vai se instalar? No próximo córrego que tiver vazio. Basicamente. Então, o grande crítica ao programa dos parques lineares é que ele tem que estar articulado com uma alternativa de moradia para as pessoas afetadas, uma alternativa lá no bairro, não uma alternativa em Itacoaquecetuba,
fiel também. Eu estou falando porque é o que se propõe. Eles tiram e colocam mais distante, né? Exatamente. Então, acho que equacionar o parque junto com a moradia. Por que não? Por que não? Bom, mais questões. Uma rapidinha, eu só queria saber alguma solução para ocupação em beira de represa, se é a remoção dessas famílias em zonas que não poderiam ter construções, ou se existe algum projeto em algum outro lugar do mundo ou do Brasil que já foi feito, que elas continuam nesses lugares Então, a gente tem 1 milhão de pessoas morando em área de proteção aos mananciais. Não tem nenhuma viabilidade de remover 1 milhão. É construir uma outra São Paulo. É inviável remover 1 milhão. Totalmente inviável. Então, nós não vamos ter outra alternativa senão intervir naquele espaço, urbanizar, melhorar as condições ambientais, colocar esgoto para coletar o esgoto das famílias, né? Porque não tem esgoto. Não tem esgoto porque a área de preservação dos mananciais e a área de preservação dos mananciais não pode ocupar, então não pode instalar a rede de esgoto. E o esgoto vai para... E o esgoto vai direto, então, para a represa. Né? Então, isso com 1 milhão de pessoas morando. Então, evidentemente, por isso que eu falei da ambiguidade. 1 milhão em São Paulo? 1 milhão entre São Paulo e o ABC. Eu estou falando das represas Billings e Guarapiranga. Então, pega São Paulo e pega São Bernardo, pega Diadema, pega Santo André, pega Ribeirão Pires, pega algumas cidades do ABC também, essa área da Billings. É que você também é relatora da ONU, né? Fui, até domingo. Foi informação. Mas você fez um trabalho bem extenso ano passado, até você esteve lá em Recife também, vendo as emoções. E eu tenho uma curiosidade de saber qual é o mecanismo da ONU em relação a essas informações que chegam a esse relatório. Assim, vão notificar os governos? Já há alguma... É assim, só para explicar, a Relatoria para o Direito à Moradia Adequada, eu fui relatora por 6 anos, ela funciona da seguinte maneira: o Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU são os países, os embaixadores de países que compõem esse conselho e que definem todo o marco internacional, a legislação internacional de direitos humanos, que os países, quando votam, ratificam, têm que trazer essa legislação para dentro da sua legislação e suas políticas públicas, né? É essa a ideia. E como o Conselho são os próprios países, para monitorar a implementação daquilo que o Conselho decide, eles resolveram criar mecanismos especiais, ou seja, nomear pessoas independentes que não representam o seu país. Então, eu não representei o Brasil, é uma relatora para o mundo. Então, de uma forma independente, possa examinar o que está acontecendo nos países e dizer se isso está ou não de acordo com o direito à moradia que aquele país assinou e ratificou nos tratados internacionais. Para fazer isso, o relator faz missões nos países, então visitas no país, organizadas, visitas oficiais, né? E depois disso apresentar relatórios na Assembleia do Conselho sobre aquele país, dizendo, olha, a situação da moradia daquele país é assim, 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 assim. Coloca todas as questões e apresenta isso no relatório. Mas, na verdade, a gente só faz 2 missões por ano em países. Não tem estrutura nem grana para fazer mais do que isso. No cotidiano, os relatores recebem denúncias, apuram as denúncias. Quando era no caso do Brasil, eu até procurava ir nos lugares para eu mesmo olhar o que estava acontecendo, né? Não receber só os relatos. E a gente manda correspondências para o governo. Então, eu escrevi várias correspondências ao governo brasileiro, alertando sobre a situação das remoções, né? Isso já desde... Eu comecei a mandar
correspondências oficiais como relatora já desde 2011, né? Desde 2011, a primeira carta ao governo brasileiro dizendo: olha, tem tais comunidades ameaçadas, não é assim que se faz remoção de acordo com o marco dos direitos humanos, tem que oferecer uma alternativa adequada, tem que discutir com as pessoas têm que concordar, tem que dar um tempo, não pode sair pintando casa com um número, um dia a pessoa acorda, tem um número pintado naquela casa, tipo, casa marcada para morrer. E aí, as pessoas, eu vi as situações, as pessoas elas entram num pânico, imagina você acorda de manhã, né, e a tua casa, ela não vai mais existir, não vê ninguém te dizer nem porquê, nem como, nem aonde, nem pra onde você vai, nem o que vai acontecer com você, com a sua família, enfim, eu fiz essas denúncias, eu fiz esses alertas, né? E a gente, depois de um tempo que manda a comunicação ao país, a gente pode soltar um comunicado para a imprensa, inclusive para a imprensa internacional, e eu fiz muito isso, né? Porque o máximo que o relator, portanto, consegue fazer é, de um lado, chamar atenção para aquilo e, por outro lado, expõe o país na esfera internacional. Então, por exemplo, os países todos os anos eles passam por uma revisão periódica da situação dos direitos humanos como um todo. Então, nos 2 últimos anos que o Brasil passou, vários países interpelaram o Brasil, falaram: escuta, e as remoções? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? Porque essa questão das remoções começou a ser vista, conhecida, etc. Não tem nenhum efeito, a ONU não intervém no país, não tem poder de mandar e parar, de fazer remoção, não tem. No fundo é tudo um jogo político, né, e diplomático, em que basicamente a gente denuncia. Eu sinto que o que o relator faz basicamente é ecoar a voz das pessoas abusadas e vulneráveis, que não têm voz. Exatamente porque são muito abusadas e vulneráveis, não tem voz, ninguém ouve. Então, a gente ecoa e aí, de repente, essas vozes são ouvidas, né? Eu acho que, fazendo um balanço, já aproveitando aqui, vou fazer um balanço, né, que acabou meu mandato agora, eu acho que essa é a grande força do mandato da relatoria. Raquel, aqui. Oi. Para além de alguns problemas já estruturais no Brasil, de uma violência institucionalizada, genocídios, grupos de extermínio, nos últimos anos a gente viu, de alguma forma, uma urbanização militarizada, subprefeitos todos ligados à polícia militar, que foi, de certa maneira, interrompido agora, mas como você assiste a esse tipo de situação? Se você considera que faz parte de um programa maior, um pouco isso? Acho que ontem eu estava dando uma aula lá no curso de pós-graduação da FAO e eu tentei sistematizar para os alunos quais eram todos os efeitos do neoliberalismo sobre as cidades e qual era a agenda das políticas urbanas neoliberais. Tem que organizar isso de uma forma mais sistematizada, olhando para a experiência internacional, para como isso aconteceu em vários países. E um elemento comum que surgiu muito forte é a militarização do espaço público, né? Então, experiências como tolerância zero, né? O modelo tolerância zero, a ideia de que está com total vigilância, a repressão violenta aos moradores de rua e a eliminação dos moradores de rua do espaço da cidade sem, evidentemente, uma alternativa adequada de acesso à moradia, simplesmente eliminação física que cai fora. E dentro disso, a militarização, né, da cidade e do controle do espaço. Isso aparece concretamente como um elemento muito forte e comum nas políticas e a gente vê ensaios disso aqui, né? Mas eu acho que no Brasil nós estamos vivendo ao mesmo tempo o ascenso disso, se você for olhar do ponto de vista da política urbana,
mas também muito fortemente a resistência a isso, cada vez mais, né? Então nós estamos vivendo um momento, eu acho que nós estamos vivendo um ciclo em que isso parecia, né? Isso parecia que ia transformar de vez a cidade, acabar, ia tudo virar enclave, o espaço público ia morrer, né? Isso tudo ia mudar. De repente, nós temos um movimento de reocupação do espaço público e da dimensão pública da cidade, que não é só, né? A gente vê aqui em São Paulo, isso é uma loucura de como isso é forte e disseminado na periferia, no centro, qualquer lugar que você vai, tem grupo, tem coletivo, tem história, tem cultural, tem movimento de moradia, tem ponto, tem o tempo inteiro. E não é só em São Paulo, né? Em Recife, ali, no caso da Estelita, está acontecendo um movimento muito importante de contestação de um projeto imobiliário e de uma ocupação de um pedaço da cidade, discutindo o modelo da cidade. Isso em Recife, eu fui lá, eu fiquei assim, eu pensei que tinha lobotomizado esse povo, porque tem uma história de lutas tão importante, estava tudo tão silencioso, né? Então, acho que isso, a gente está vivendo um novo ciclo, que a gente não sabe, que ainda é desestruturado, fragmentado, tem várias dimensões, é difícil dizer no que vai dar, qual é o programa, qual é a agenda. E o que me preocupa muito é que nós temos conseguido resistir, barrar, impedir, mas nós não temos conseguido, pelo menos até agora, implantar políticas e projetos outros, de outro jeito. A gente tem conseguido segurar, mas não tem conseguido transformar. Então a Nova Luz, cada vez que eu vou ali na região da Santa Efigênia, eu fico desesperada, porque nós conseguimos barrar a concessão urbanística, que era simplesmente pegar aquele negócio, entregar para uma empresa privada e dizer: divirta-se com esse pedaço da cidade, faça o que bem entender. Você tem o poder de desapropriar, você tem o poder de fazer desenvolvimento imobiliário, etc. Conseguimos barrar isso, mas olha como está aquele lugar. Aquele lugar nós não reabilitamos, não transformamos, não renovamos, não construímos uma alternativa. Então, nós precisamos ter experiência de construção de alternativa. Agora, essas experiências de construção de alternativa, elas não são micro, que dá para fazer um coletivo, faz aqui, outro coletivo faz aqui, e um grupinho. Não, isso aí precisa de política pública. Como é que a gente faz uma recuperação de um bairro inteiro se não for via política pública? Então essa para mim é a grande preocupação no momento. Eu acho que para avançar do ponto de vista urbanístico, nós temos que criar um modelo alternativo para mostrar, dá para fazer de outro jeito, não precisa fazer assim, pode ser muito melhor que isso, né? Acho que isso é bem importante.